Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar o teu faturamento com isso. Se tu não me conhece, eu sou o Rafael Dalla e tô aqui com o nosso expert em Salesforce, o Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? E aí, Dalla, tudo certo? Por aí. Tudo numa boa. Hoje o nosso episódio vai ter um assunto que a gente até já abordou algumas vezes aqui, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais, que é, o título dele é Customizações no Salesforce, quando você realmente precisa e quando que você deve evitar. Lembrando que esse episódio aqui é idealizado e realizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e a mais indicada também pela própria Salesforce. Então, se tu quiser entrar em contato também, sempre vai ter um linkzinho aqui, caso tu esteja precisando de uma ajuda aí na tua empresa. E pra gente entrar nesse assunto, Ariel, queria já que pelo menos a gente entendesse exatamente o que são as customizações, em que contexto que se usa a customização, porque como eu não entendo tanto Salesforce, às vezes me parece que é só na questão de lead ou tem algum outro momento que dá para customizar ali alguma coisa dentro do Salesforce. É um assunto que é bem ventilado aqui, eu acho que em vários episódios a gente acabou comentando, né, Normalmente é um lado meio negativo quando a gente fala excessos de customizações e etc, Sim. né? Então é bem importante agora a gente desmistificar um pouco, abrir um pouco quando uma customização é legal e quando ela não é tão interessante. Cara, pensando rapidamente, assim, em questão de Salesforce, a gente tem alguns tipos de customização possível, tá? Que são possíveis de fazer. Primeiro ponto, quando eu contrato Salesforce, eu já tenho todo um ambiente já pré-configurado, funcionalidades, né, muitas funcionalidades já nativas e prontas para serem utilizadas. Quando eu contrato Salesforce, eu tenho uma gama de objetos, né, que a gente fala o tempo todo, leads, oportunidades, contas, né, contatos e por aí vai. Então, esses objetos, eles já vêm por padrão. No momento que tu contrata eles, é como se fosse um banco de dados, né? Meu banco de dados de leads, meu banco de dados de contas e etc. Quando tu precisa customizar, tem a possibilidade de eu customizar esses bancos de dados, entre aspas, assim, vamos dizer, que são os objetos customizados. Então, eu queria cadastrar um objeto vinculado a um projeto ou vinculado a um serviço, alguma coisa que já não tem padrão. Eu consigo criar um objeto customizado. Quais são os exemplos de objetos nativos do Salesforce? Os nativos... É que depende, tu tem os objetos que são específicos para nuvem de vendas, outros que são específicos para nuvens de atendimento, mas tem outros que são compartilhados, né, que são comuns entre os dois. Então eu vou ter o lead, oportunidade, conta, contatos, são todos objetos nativos. E cada nuvem tem os seus objetos ali. Sim, daí por exemplo, a nuvem de atendimento ela é mais focada na gestão de casos, então eu tenho objeto de casos, eu tenho alguns outros objetos ali também vinculados, né, específicos, que são nativos, mas são específicos para o módulo de atendimento. Entendi. E aí, quando eu tenho a necessidade de armazenar novos dados dentro do Salesforce que não se encaixam no contexto ali, na semântica de cada um dos objetos nativos, eu crio um objeto customizado. Entendi. Entendeu? Entendi. Então esse é um tipo de customização. Um outro tipo de customização que a gente tem é via código mesmo, né? Então implementação. E aí eu vou explicar como que a gente poderia ter uma funcionalidade pronta e que eu consigo customizar ela via código. Por exemplo, vamos pensar no meu funil de leads. No momento que eu converto um lead, ele vai ter lá uma tela, uma funcionalidade de gerar ele, por exemplo, um ganho no lead, né? Aí eu vou converter ele numa oportunidade, num account, num contato. Eu poderia fazer isso via código. Numa outra funcionalidade, num botão ali, fazer via código, converter o lead e tudo mais. Só que daí o que acontece? Esse é um caso de uma customização que a gente vai falar no mais pra frente, que muito provavelmente não é necessária, é um retrabalho que a gente vai estar tendo, porque eu já tenho a funcionalidade padrão, um botão de conversão ali, de dar ganho, de converter, que ele já vai para a tela, ele já faz o mapeamento dos campos. Então, os campos que estão no lead de qualificação, que eu qualifiquei o lead, eles já vão para o contato, vão para a oportunidade, tudo certinho. Então, se eu fizer um caminho alternativo via código, ou até ferramenta no-code mesmo, como o Flow Builder, por mais que eu não esteja escrevendo código, eu estou criando um fluxo customizado, que fui eu que implementei e que daí possivelmente tenha que dar manutenção e etc. E também nesse cenário que nem eu comentei, vai estar tendo um retrabalho, vai estar fazendo algo que a funcionalidade, a ferramenta já me entrega pronta, né? Sim. Por curiosidade mesmo, hoje na SR vocês usam algum tipo de customização? É o tempo todo. O tempo todo? O tempo todo tem customizações.
Porque, por isso que a gente fala que não é ruim, né, customizar. É importante a gente saber quando que o requisito do cliente é atendido via funcionalidade nativa e quando não. Entendeu? Então, e nos nossos projetos, como a maioria deles são projetos grandes, onde os nossos clientes são heavy users de CRM, eles têm um fluxo já mais avançado e tudo mais, então eles já entendem tanto a disciplina de CRM como o fluxo de vendas ou de atendimento deles, e aí eles conseguem entrar numa fase onde, cara, o fluxo padrão para mim, ele atende, eu já dominei ele, porém eu entendo onde que estão os gargalos e os parafusos que eu tenho que apertar. E dependendo desse cenário, eu posso ter uma customização. E que é super válida para melhorar meu resultado, seja do meu atendimento, da minha captação de leads, da minha conversão, até da parte de gestão de dados, né, painéis e tudo mais. Então, daí a gente começa a ter esses níveis de customizações. E na SR como empresa, vocês, usuários de Salesforce, vocês têm customizações do Salesforce de vocês? Temos sim, também. Isso daí é uma coisa que nem eu comentei, nós também somos heavy users de CRM, de Salesforce, então a gente tem as nuvens ali. A gente já está utilizando o Salesforce tanto para nossa ponta de marketing e vendas, quanto para vendas. Não, marketing e vendas também, mas até eu tenho uma novidade aí em breve pra gente falar. Marketing e vendas e agora atendimento também, porque a gente tem uma célula de suporte, né, para os nossos clientes. Então a gente já agora tá com praticamente todo o ecossistema ali das nuvens core, né, utilizando. E aí a gente começou a evoluir. Cara, eu vou evoluir as minhas integrações na parte de inbound de leads e etc. Beleza. Aqui não tem tanta customização, porque como a gente tem as ferramentas todas dentro do ecossistema Salesforce, eu já tenho as integrações nativas. Então, o meu Marketing Cloud já integra com as ferramentas de ads, eu já tenho ele integrado com a minha parte de vendas, mas daí o nosso funil de vendas, ele tem uma integração com uma ferramenta de telefonia pra gente fazer as prospecções, né, começar a fazer as ligações e tudo mais. Então, a gente começa a ter essas customizações. Até depois eu fechar a venda ali, a gente conseguir fazer uma integração com a parte financeira, né, então tem também demanda ali de customizações, né, que a gente vai entendendo onde a gente consegue melhorar desse processo padrão que a gente já tem, né? Que a gente utiliza. Sim. E quais são os riscos que a personalização também traz para a empresa? Assim, um que é muito grande é o retrabalho. Isso, às vezes, a gente não dimensiona ele da forma do real impacto dele. Um retrabalho é algo bem prejudicial mesmo. Então, por exemplo, eu tenho todo um funil de leads. Por que eu vou criar um fluxo de leads novo, do zero? Então eu já tenho lead, eu tenho, né, o meu funil de vendas, ele vai convertendo numa oportunidade, eu já tenho todas as funcionalidades nativas dentro do Salesforce. E isso que eu tô batendo nessa tecla porque eu já vi uma esteira de vendas, um funil de vendas customizado dentro do Salesforce. E aí eu vou perder um monte de coisa, que nem essa questão de uma integração nativa da minha landing page, do meu site pro meu CRM, algum lead novo entrando. Cara, se eu customizei o lead, eu já vou ter que customizar essa integração também, entendeu? Porque eu não vou ter um web to lead ou uma integração nativa de Marketing Cloud com Sales Cloud, eu vou ter que pelo menos fazer uma customização de, cara, insere nesse novo objeto que eu criei, né? Porque ele não conhece esse objeto. Então, tu perde muita funcionalidade embarcada. Depois, cara, pra quem olha muito pra IA e Analytics ali, o Einstein é uma ferramenta muito boa, que ele vai olhando toda a tua estrutura dos metadados, que são esses objetos que eu comentei. Quando tu vai por um caminho customizado, tem muita funcionalidade que se perde. Então, por exemplo, cara, por padrão ali, quando tu contrata uma licença de Sales Cloud ali do Salesforce, tu já vai ter, por exemplo, uma funcionalidade de forecast, que é bem interessante para tu ver, né, tua previsão de vendas do que tá no teu funil e tudo mais. Então, se tu tem esse funil customizado também, tu vai perder muita funcionalidade. Então, esse é um grande risco. Retrabalho, perda de funcionalidades nativas que tu tem embarcada nesses objetos padrão, nesses recursos padrão, quando tu customiza eles. Tu tem que ter ciência de que provavelmente tu vai perder essas funcionalidades ou ter que, no mínimo, adaptar para conseguir utilizar elas. E também, um outro ponto de atenção aqui que é bem importante é como a Salesforce ele é um SaaS e é um produto que está sempre constantemente sendo evoluído e atualizado, também tem muito problema, pode ter muito risco de incompatibilidade com atualizações. Então, daqui a pouco tu customizou algo, fez algo em cima de um recurso,
que está sendo descontinuado ou está mudando, né, o formato como ele é implementado, tu tem que ficar atento nessas atualizações, já validar em um ambiente de sandbox para ver se não vai quebrar os teus fluxos, porque tem grande chance de ter uma incompatibilidade, um atrito ali, dar um erro de execução no teu processo. Entendi. E aí que pode parar a tua operação no dia a dia, né? Entendi. E da tua experiência, assim, que tu disse que tá inclusive lembrando ali de uma situação, quais são os tipos de customizações que, na tua experiência, agregam mais valor e quais são os tipos de customização que tu vê, assim, que, cara, é comum acontecer isso e, cara, não agrega nada pra empresa? O exemplo negativo que eu penso de cara é quando se customiza um objeto que simplesmente poderia ter usado um padrão. Isso é muito comum. E aí parece bobo, assim, parece besta. Mas tem inúmeros cenários. O do lead, que foi que eu comentei, né, anteriormente ali, isso acontece, eu tenho um objeto lead, às vezes é só o termo que é diferente e a pessoa não consegue conectar que é um lead, Sim. sabe? Então, o objeto lead, eu já vi muitas vezes ele sendo descartado, às vezes não utilizado também. Não é um exemplo de customização, mas eu acho interessante trazer. Tem muita empresa que contrata e não usa lead, usa o account direto. E tá perdendo alguns benefícios ali muito relevantes no teu funil, de fato. Mas parênteses à parte, então, customização do lead, eu vejo como lead e oportunidade, já aconteceu. Customização de contratos, poucas pessoas sabem, quer dizer, não poucas, mas assim, é comum de ver acontecer assim, do pessoal não utilizar estruturas de contratos e criar objetos customizados. Também perde muita funcionalidade padrão. E um outro ponto é que um objeto customizado, ele custa de armazenamento praticamente o dobro do que um objeto padrão. Então, tanto que a gente teve um case um projeto de otimização de storage num cliente nosso, e que era exatamente esse problema. O que acontecia? Era mais na parte do pedido. Eu tinha o meu fluxo de vendas, gerava oportunidade, fechava a venda e gerava o pedido. No pedido, eu tinha lá os dados do pedido, o cabeçalho do pedido e os itens que continham os produtos e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Eles criaram uma estrutura customizada paralela ao pedido só para colocar dados do ERP. Então, dados de nota fiscal, dados de linha de pedido no ERP referente ao item do pedido e tal. Era uma estrutura idêntica, só que customizada para colocar esses dados. E aí eles estavam com um problema que tinham passado de 100% do storage ali, do limite de armazenamento da org. E aí, isso, pra quem não sabe, quando tu estoura o limite, vai ter um custo. Salesforce depois vai vir um boletinho aí pra tu pagar. Então, e aí, a gente fez um assessment no cliente, né? No jabá aqui. A gente fez esse assessment ali, entendeu, né? Cara, vamos ver qual que é o maior ofensor de armazenamento dentro da tua org, né? Da tua instância. Cara, ficou nítido. Era esse objeto customizado. Tava ali, ele era o top 1 ali, eu não lembro o percentual, mas ele ocupava uns 40%, 40% a 50% do storage ali, era naquele objeto customizado, porque ele tinha milhões de registros, ele era, né, itens de pedido, uma empresa que fatura dezenas de milhares de pedidos por mês. Sim. Então, era uma volumetria bem alta. Então, beleza, identificamos, é aquele objeto customizado. Aí a gente entendeu por que foi criado esse objeto customizado. Daí a gente entendeu, ele era uma estrutura idêntica do pedido e item de pedido. Então, eu praticamente repliquei essa estrutura para armazenar um código de nota fiscal e código de item de pedido lá. Basicamente, eram 2-3 campos extra que estavam nesse objeto. Que ocupavam 40% do... Que ocupavam 40 a 50% do storage. Então, a gente fez um trabalho, daí desse assessment, o plano de ação foi: vamos eliminar esse objeto customizado e colocar essas informações que tem informações extras ali que são necessárias, mas a gente vai colocar isso dentro do objeto padrão. Não faz sentido, entende? Então a gente reverteu essa customização e aí botou campos customizados ao invés de objetos customizados. Entendi. E ainda conseguimos usar alguns campos padrão, porque já tinha alguns campos do que eles queriam, já tinha padrão no objeto. Só não estava sendo usado. Não estava sendo usado. Então a gente migrou, fez um script ali para fazer essa carga de dados, eliminamos o objeto e aí desafogou 50% do storage do cliente. Ele não precisou arcar com um boletinho aí de storage do... Aí a consultoria saiu barato pra ele. Até porque às vezes a galera também não tem
muita noção disso, né? Mas é porque o boleto não vem um mês só, né? É no longo prazo, né? E vai, no longo prazo, vai se acumulando ali. E que tipo de customização, Ariel, na tua experiência, normalmente ela vai agregar valor pra empresa? Então, um caso positivo, né? Quando que, na nossa opinião, na minha concepção aqui, na concepção de SR, a gente imagina que a customização ela é produtiva? Cara, por exemplo, se for olhar o racional, tá? Depois eu vou trazer um case. O racional é que, até eu já comentei antes, né? Por exemplo, eu tenho conhecimento e domínio das funcionalidades nativas do que tem padrão ali dentro do Salesforce e eu quero dar um próximo passo. Eu consigo ver gaps, eu consigo ver os gargalos ali onde eu consigo otimizar, seja custo, performance, tempo de experiência também, né? Então, todos esses pontos eles podem impactar para gerar resultado e a customização vai ser super positiva nesse cenário. Por isso até que eu comentei que a SR nos projetos a gente tá sempre customizando alguma coisa. Então, quando ela é intencional e bem pensada e com domínio sobre os recursos da plataforma. Uhum. Um exemplo disso que eu posso trazer, a gente teve um projeto num cliente nosso em que ele tava... O que acontece? A gente tava migrando de uma customização errada para uma customização que a gente julga correta, tá? Uhum. Não vou dizer, né, que a gente tem o poder de dizer, essa customização é errada ou é certa, mas assim, no nosso ponto de vista, eles tinham uma customização que estava prejudicando muito eles, e a gente foi para uma customização agora que gera muita sinergia e muito resultado. Produtos, tá? Então o Salesforce ele tem uma estrutura padrão de produtos. E até um parênteses quanto a isso. A customização errada, ela não usava funcionalidades padrão. E a customização certa que a gente tá fazendo tem customização, mas ela tá baseada em objetos padrões. Uhum. Em objetos padrão. E aí ela também ela usa menos storage. Ou não? Não, esse não é um caso de storage. Não? Não, porque daí eu tô falando de customização de código e não de armazenamento. Entendi, tá. Entendi. O que acontece? Eles tinham customizado esse projeto... O cliente e a consultoria antiga lá, eles tinham customizado a oferta de produtos. Eles não estavam usando a estrutura de produtos nativa do Salesforce. Então, só que isso estava dentro do código. Então, o que acontece? Ele estava, tipo, um termo que o pessoal do desenvolvimento vai entender, é hard-coded. A oferta de produtos estava tudo escrita dentro do código. Então, eu tinha vários campos que iam sendo preenchidos. E aí ele tinha lá, se campo tal, esse produto, se campo, sabe? Tudo bem arcaico, assim, eu vou usar esse termo. Não sei se é o melhor, mas estava bem arcaico. E aí o que acontecia? Esse é um cliente que ele é muito dinâmico, ele é mentalidade de growth. Então, cara, eu tenho que testar produtos constantemente, novos produtos, validando rápido, e eu preciso subir um produto rápido porque eu tenho o meu timing ali do time to market, né, essas questões todas. E aí tava muito moroso, porque o código, além de estar no código, ele tava mal escrito, porque ele tava espalhado, regra de negócio espalhada em vários fluxos. Então eu tinha um fluxo de tela que tinha uma regra, eu tinha uma integração que tinha aquela regra replicada, então eu tinha vários pontos, eu tinha até na impressão de contrato final no PDF, tinha um monte de regra de negócio ali. Então aquilo tava tudo espalhado e customizado, tudo no código. E aí então, cara, eles precisavam criar um produto novo, era meses. Era meses para conseguir subir esse produto novo. E o que acontece? Tinha uma complexidade grande para mexer, porque tava tudo espalhado e tudo mais. Daí vem aquela questão das boas práticas de desenvolvimento. Subia com um monte de bug. Então, daí, subia um produto novo para testar, esse produto tinha bug, ou às vezes acabava gerando bug num produto já estabilizado, entendeu? Ali foi feito também, né, todo um acesso. Palavra mágica, né? A gente se reuniu ali com o cliente, entendeu esse modelo, né, esse cenário, essas dores ali, e aí a gente propôs um formato centralizado e genérico e configurável de modularização desses produtos, em cima do objeto padrão de produtos, porque antes estava tudo no código e tal. Então, quando eu quero criar novos produtos, eu vou lá na telinha, o usuário mesmo, o cliente, vai lá, cria os produtos, configura eles na tela do Salesforce, nos objetos padrão, e depois a parte que é mais complexa, configurável, de oferta de produtos, a gente parametrizou, criou objetos de configuração, que são de parâmetros, onde ele consegue colocar as regras de oferta, e aí o código da oferta é sempre o mesmo. Então ele vai lá, ele vai bater aqueles parâmetros e com base nos parâmetros, nas regras definidas na configuração, ele oferta o produto. Cara, isso vai reduzir para questão de dias, semanas, para subir um produto, validar e começar a rodar em produção. E aí os caras
Cara, isso daí vai acelerar muito as iniciativas, Sim, assim, o processo sabe? vai O processo otimizar. comercial deles, isso, de novos produtos, novas linhas de receita. Cara, e a próxima pergunta que eu ia te fazer é como que as customizações podem impactar a escalabilidade e a manutenção futura do Salesforce. Acho que esse exemplo que tu trouxe aí é meio É que isso na perfeito. veia, né? É isso na veia, cara. Porque, assim, é escalabilidade e manutenção, né? Isso. Cara, é questão de escalabilidade. Pensa assim, eu tenho meses, eu quero subir um produto, validar, eu levo meses alterando fluxos, diversas telas, relatórios, PDFs, regras de negócio, código, back-end, para daí validar, primeiro ainda em ambiente de homologação, para depois eu conseguir validar em produção com as demandas do meu cliente. Uhum. Sendo que eu vou, né, o histórico era, cara, geração de bug, inconsistência, correria, né? Uhum. E perda de receita no final, né? Se eu tenho bug no meu processo ali de vendas, eu vou estar perdendo dinheiro, né? Sim, sim, sim. E olha o esforço para eu conseguir fazer isso, né? E aí agora com nesse cenário de uma customização bem feita, configurada, certinha, parametrizada, eu consigo ter eu aumentei o meu poder de tempo de resposta ali, né? Sim. E o outro ponto é a manutenção. Isso. Também, mesma coisa, que nem eu comentei, assim, essa questão de gerar bug é a consequência real e prática de um código mal estruturado, de uma customização mal feita, que fica complexo, ele fica difícil mesmo, porque daí realmente, assim, por mais sênior que seja o desenvolvedor, o pior código de dar manutenção para desenvolvedor é um código mal feito. Sim. Sabe? Não é o mais complexo, que daí tem os termos, sabe, mais complexos da engenharia de software, de reflection, interface, herança, polimorfismo, essas coisas. Uhum. Não, é um código mal feito. Entendi. Eu me lembro quando tu fala sobre isso, eu sempre me lembro de uma professora de português que eu tinha. Quer dizer, quer errar menos numa redação, frases mais curtas. Quanto mais curta for a tua frase, menor a chance de tu errar. Interessante. Ela sempre dizia Sim. isso, faz frases mais curtas. E pra código também, se a gente for ver assim, o quanto mais linhas de código eu tenho, aquele código ele fica mais difícil de se manter. Tem um termo bem bonito na programação que é a complexidade ciclomática. Uhum. É isso que tu falou. É isso aí. Muito texto, assim, sabe? Aham. Por exemplo, eu tenho um código onde eu tenho um monte de instruções, faz isso, faz aquilo, tudo junto, assim. Aham. E eu tenho ramificações também. Que daí, por exemplo, se isso, faz isso, né? Uhum. Se esse parâmetro Sim, faz sim, isso, sim. se não faz isso. Aí eu, dentro desse C, eu tenho outro C. Sim. E isso cada ramificação vai aumentando a complexidade ciclomática do código. É meio loucurado. Já é difícil de fazer uma fórmula C no Excel, já, imagina programando no negócio. Nesses cenários, a gente chega naquela a classe de 6.000 linhas de código, entendeu? Sim. E aí, cara, como é que tu testa isso? Porque daí a gente tá falando de possibilidades de caminho, faz mesmo tipo, como se fosse um labirintinho, assim, de possibilidades de caminho. Cara, eu vou ter que fazer, sei lá, 300 testes unitários pra cobrir essa classe. Sim. Entendeu? E assim, tá, beleza, eu tô aqui assistindo o podcast, tô aqui na minha empresa e eu tô eu não sei se eu preciso de uma customização. Como que eu, como empresário ali, ou diretor da empresa, eu posso entender que a customização, ela realmente vai trazer um retorno que eu quero? Cara, essa é uma pergunta difícil, tá? Porque ela vai depender muito do caso. Depende muito do objetivo. Eu tô falando do meu funil de vendas, eu tô falando do meu funil de atendimentos e qual a dor, qual o objetivo principal. Normalmente, quando vem o requisito do cliente, a gente tem essa necessidade de sanar uma dor ou, cara, qual o objetivo que eu tenho? Melhorar resultado, etc. Sim, tu vai ter que compreender isso num processo de assessment. Basicamente, né? Olha aí, acho que nem foi mencionado isso aqui hoje. E caso tu esteja assistindo e não saiba o que é um processo de assessment, o processo de assessment, ele é o primeiro passo da consultoria, na verdade, onde a SR emerge na tua empresa, ela começa a entender os seus fluxos, qual é a tua necessidade de customização do Salesforce ou de implementação, onde vai ter o planejamento para otimizar o teu Salesforce ou fazer a melhor implementação possível do Salesforce. E a gente tá dando risada cada vez que a gente fala do assessment, porque o assessment é um momento aqui do podcast, né? Que é onde a gente... O processo de assessment, ele tem um custo, para quem está habituado com o ambiente Salesforce, sabe que é um custo que pode ser de 10, 15, 50 mil reais um processo de assessment, dependendo do tamanho do projeto que vai ser feito, mas quem assiste aqui o podcast, a gente sempre libera um código para que tu receba esse processo de presente da gente aqui. E hoje a gente vai ter que colocar um código aí, Ariel, para quem quiser fazer esse processo de assessment com a SR, onde ela vai emergir dentro da tua empresa aí e entender e fazer esse plano aí contigo, entrar no site lá e colocar, tem um campinho de código lá, que código que a gente vai liberar? Esse tá difícil. Esse é tá uma difícil. palavra grande. É.
custom. Pode ser custom. Custom é bom em inglês. Aí fica menorzinho. O código vai ser custom, então, customização em inglês. Só letra aí pra nós. C-U-S-T-O-M. Bah, os guris estão entendendo de inglês. Mas vamos lá. Então é só tu... Como é que eu faço, Rafa, pra acessar esse processo de assessment, né? Receber de presente esse processo de assessment. Aqui na tela tá rolando sempre o QR Code, aqui embaixo também tem o link pra tu entrar na página da SR, e lá vai ter um campo ali, escrito código, pra tu digitar o código e entrar em contato com a SR, e a gente já vai saber que tu ganhou esse presente aí. Fechado? Oriel, e já que a gente tá falando desse processo de assessment aí, quais são os maiores erros que tu vê, assim, que as empresas acabam executando quando elas tentam customizar sem a orientação de uma consultoria? Cara, o mais comum é replicar coisa já existente, tá? Uhum. E também, vamos lá, tô pensando, veio várias coisas aqui, vamos estruturar numa ordem. Primeiro que eu já mencionei é customizar o que já existe, né? Objetos, o primeiro é objetos, tá? Então, por exemplo, lead, eu já vi casos onde foram customizados leads, já foram customizados oportunidades, contratos, pedidos, né? Essa estrutura que eu comentei. E eu vejo que é muito essa questão do domínio, sabe? Falta muito essa questão de entender qual a semântica daquele objeto dentro do Salesforce, sabe? Por exemplo, às vezes as pessoas usam outro termo. Eu vejo que tem muita empresa que elas, às vezes, não conseguem entender quando que é um lead e quando é uma oportunidade, entende? E aí já quer entrar direto à oportunidade, isso já acontece direto. Teve casos que eu vi já customizados onde no momento que o lead entrou, foi feita uma automação, uma customização para já converter ele em oportunidade e o pessoal já vai direto para a oportunidade. Não tô dizendo que sempre isso é um problema. Sim. Dependendo, foi analisado que, cara, é de um canal que não faz sentido, já tá tudo certo, mas eu ainda teria que analisar bem, sabe? Eu tenho meu receio, eu ainda acho que o correto é a gente seguir o processo do início ao fim ali. O lead entra. Na SR a gente não tem nenhum canal hoje que caia direto numa oportunidade. Só pra quem já é cliente. Sim. Entende? Daí é outra porque coisa. Porque já virou uma oportunidade. Já é um cliente, exato. Então, esse é um ponto. Cara, o segundo erro que eu vejo que é bem comum é quando tem uma necessidade de integrar dados com o Salesforce. Tá, isso, né, a gente já falou também, é um assunto bem comum de integração e tudo mais. E aí tem um ponto dentro da integração que a gente bate muito forte, que é o dado precisa estar no CRM de fato, armazenado dentro do Salesforce ou não. Então esse é um erro comum que a gente vê também. Estruturas sem necessidade nenhuma de estar dentro do CRM e tá lá, num objeto customizado, problema de storage, custo extra. Tá, isso também é bem comum. Um terceiro caso que também é bem comum é quando o cliente ele quer customizar alguma tela, alguma interface. Então, o Salesforce, por mais que ele já tenha muitas telas ali prontas e tudo mais, ele também te dá a possibilidade de ser até um certo ponto flexível. Então, tem muitos casos de clientes que eles vinham querendo customizar. Cara, eu quero uma tela nova de Kanban de leads. Ou de listagem de leads. Que eu quero filtrar de uma forma específica, etc, etc. Só que eu trago pra eles e pro time também, cara, tenta bater ali porque o list view atende. Eu posso ir lá no list view, configurar um list view novo, colocar todos os filtros que eu quero. Eu posso criar um list view só pra mim, só pro meu usuário, Ariel, privado, que eu quero ver do jeito que eu quero, os outros veem do jeito dele. Também dá. Então o list view ele é muito prático pra isso. E aí eu já vi casos de que queriam customizar uma tela de listagem de leads, ou eu não lembro qual era o objeto específico, se era lead, oportunidade, alguma coisa assim, pra colocar as customizações deles, ou é que tá exibindo uns campos e eu queria exibir outros campos. É só configurar no teu list view quais campos tu quer exibir, quais os filtros que tu quer colocar na tua consulta, e tá resolvido. Então, pensa um esforço. Configurar esse list view, eu tô falando de menos de 1 hora ele consegue fazer. Sim. Ele mesmo, eu não preciso ter release de código, de versão subindo pra produção. E versus a customização que ele queria, que, cara, uma tela de listagem de views, eu tô falando de 1 semana aí pra desenvolver, validar, testar, subir nos ambientes, colocar em produção e estabilizar, entendeu? Entendi. Interessante. Então, esse eu acho que foi um exemplo bem didático ali pra ver a diferença do impacto quando tu não... Sim, quando tu não tá bem orientado. Exatamente. Show. E o que impede, na tua opinião, assim, as empresas de enxergar, às vezes, que menos customizações, às vezes, é mais eficiente?
É que tem casos em que o pessoal nem sabe que tem o recurso. Que foi o que eu falei. Daí ele quer partir pra... eu preciso dessa tela aqui. É que o que acontece? Normalmente o cliente, eu vou chamar assim, é proativo. Ele já vem com a solução. Tipo, eu quero isso, sabe? Entendi. Cria uma tela tal, ele não chega com a necessidade. Ariel, eu precisava visualizar os leads dessa forma. Como é que a gente pode resolver? Ele chega, e aí esse que é o trabalho que a gente tem aqui interno. Isso é normal, isso é muito normal. Que a gente tem interno, que eu falo principalmente pros analistas aqui da SR, o pessoal que tá com contato direto ali, os analistas e os líderes técnicos ali, que eles vão propor a solução técnica. Muitas vezes tu tem que extrair do cliente qual é a dor, o que ele quer de fato, porque ele vai vir com o pedido pronto. E a gente não pode ser um tirador de pedido. Esse é um ponto que a gente já falou o tempo todo. A gente realmente fomenta dentro do time todo para ser consultivo. Então, quando o cliente vem, cara, eu preciso fazer uma tela XYZ, aí o meu time ele já tenta entender, tá, mas me explica um pouco por quê, qual o teu objetivo com isso, entendeu? Aí ele fala, não, é porque hoje eu não consigo ver na listagem padrão aqui essa informação do meu lead. Aí, daí o líder técnico vai ver, tá, beleza, eu tenho um recurso nativo que consegue atender ele? Sim, vai por esse. Daí eu já sugiro pro cliente, beleza, atendeu, resolveu. Agora, daí eu sugiro o nativo, daí o cliente fala, não, mas eu preciso disso, disso, disso. Realmente, isso não tem no nativo. Vou te propor uma outra funcionalidade aqui, daqui a pouco uma outra forma da gente configurar isso. Daí vai pra uma customização, e aí é uma customização boa, eu vou dizer assim. Show de bola. Uma coisa também que eu não sei se acontece, mas pra mim talvez aconteceria, assim, que é a questão de tu tá migrando de um CRM pra dentro do Salesforce. E naquele CRM lá, eu usava Prospect e não Lead. Então agora eu quero botar Prospect pra eu seguir como era, pra ser igual. E aí eu vou lá e customizo e boto, não sei se isso acontece também. Sim, é um bom ponto. Quando tu começou a falar, eu já concordei. Porque tem muito disso, assim, às vezes tem aquela mentalidade daquele sistema e quer, bota o sistema X dentro do Salesforce. Né? Sim, então, segue exatamente como era o negócio, só que agora no Salesforce. Então, tem poucos clientes mas teve clientes que vieram com essa mentalidade de dizer assim, cara, a gente vai se adaptar ao Salesforce, porque o Salesforce é o CRM líder de mercado. Eu não quero pegar os meus vícios do meu CRM antigo. Legal. Isso é uma raridade, mas acontece. Sim. Porque a mudança incomoda, né? E aí, tipo, é difícil eu querer mudar pra me adaptar ao CRM. Normalmente eu vou querer adaptar o CRM a mim, né? Sim. E aí eu começo a customizar. Exato. Então, mas realmente isso acontece, e assim, esse é um exemplo bem bacana, porque o que acontece, lead e prospect, né, 2 termos diferentes. Cara, o Salesforce permite tu trocar o label dos registros, né? Não precisa ser o nome lead, tu pode botar prospect. Show. Daí a falta de conhecimento iria... Exato. Imagina tu ter que replicar toda uma estrutura de lead, olha o tempo que a gente tá falando de eu trocar um label ali, Sim, um nome. Sabe? Então, tem todos esses pontos ali. E tem bastante recurso pronto e tem possibilidade de flexibilização e configuração. Então, é só ter o domínio disso e conseguir estar sempre atento para sugerir da forma mais... que vai gerar valor mais rápido, com menos esforço, né, no final dos contos. Sim. Cara, pra gente encerrar, assim, por curiosidade mesmo, tu acha que as empresas subestimam muito a importância de uma consultoria de Salesforce na hora de fazer uma implementação ou um ajuste no Salesforce ali? Cara, eu acho que tem de todos os tipos, assim, eu acho que sim, tem muitos casos que nem a gente viu. Cara, teve só um fato, um caso aqui, né, mesmo pra contar. Um caos. A gente tava prospectando uma empresa e a gente viu que eles implantaram o Salesforce na raça, na unha lá, eles mesmos contrataram, implantaram, e foi acho que eu já mencionei esse caso, mas o que a gente fez? Quando a gente fez o assessment, a gente viu que o funil de vendas estava dentro da conta. Então, cara, foram coisas, assim, bizarras, assim, que aconteceu, tipo... que não faz sentido, ele fere totalmente o conceito ali do CRM, sabe? Então, e tem casos de empresa que o dono da empresa, ele ainda nem assinou com o Salesforce e ele já tá preocupado em buscar um parceiro especialista, entende? Então eu vejo que tem de todos os tipos, sabe? Tem aquele cara que aquela empresa que ela quer dominar realmente, mas também eu sei que eu vou ter uma curva de aprendizado longa e daqui a pouco eu posso acelerar esse tempo botando um parceiro que vive isso no dia a dia, né, o tempo todo. Tem vários cenários, e aí nesses cenários a gente vê também, tem os seus riscos, né? Que nem eu falei, de botar um funil de vendas dentro do cadastro do cliente. Que
Sim. Não faz nenhum sentido dentro do CRM. Tanto que nesse caso, quando a gente estava falando com o cliente, ele buscou a consultoria porque ele já estava desesperado, ele não sabia mais como mexer, ele se colocou numa sinuca ali no sistema que ele não sabia como resolver aquele problema, sabe? Então... Tem todos os perfis, né, de clientes, mas tem os riscos envolvidos ali, Sim. né? Ariel, tem algum complemento que tu acha que vale a gente falar sobre a questão de customização? Acho que só pra fechar mesmo, eu fazer um complemento no sentido de que, né, fazer um resumão, um compilado do nosso episódio. Não existe essa coisa de seguir 100% o padrão e 100% customizado. Não, né, a gente tem... tem cenários em que é importante e necessário customizar e tem cenários em que não, é redundante e é desperdício de recurso e tempo mesmo, né? A gente tem que realmente dominar bem a ferramenta, a disciplina do CRM para conseguir direcionar para o caminho correto. E também um parênteses, né, que o pessoal às vezes pode ter essa sei lá, essa, não é crença a palavra que eu ia dizer, esse preconceito, assim, de tipo, querer achar que se eu for seguir 100% do Salesforce eu vou estar muito engessado. Porque, que nem eu comentei, eu consigo usar funcionalidades nativas do Salesforce e personalizar ele pro meu cenário através de configurações. E assim, também não tem essa questão de, às vezes, para eu conseguir ter para ser muito eficaz o meu processo de venda, ou o meu processo de atendimento, seja qual nuvem que eu contratei, eu preciso customizar. Não, a gente consegue, na verdade, normalmente é o contrário. Quanto antes eu conseguir rodar a minha operação, e aí o quanto mais padrão eu colocar, mais rápido eu vou colocar rodar e gerar resultado, já ter ROI em cima do CRM, eu vou ter mais eficácia ali, eu vou ser mais eficiente no meu processo de implantação. Porque no momento que a gente fala que a gente contrata o Salesforce, eu já tô rodando o taxímetro ali, digamos assim, né? Eu já tô pagando as licenças. Então, quanto antes eu conseguir colocar ele rodar com o mínimo possível ali aceitável para minha operação, conseguir fluir ali, não ter impacto no meu negócio, eu vou estar gerando já resultado em cima, eu já vou ter, já tá gerando ROI ao invés de ser só um custo ali, né, no meu DRE. Então, ser mais padrão, ele é muito bom para tu conseguir já startar e já começar a aprender, a ter os aprendizados ali em cima do CRM, e que nem eu falei, começar já a entender o teu processo, ter o domínio sobre as alavancas ali, e aí a partir disso tu conseguir customizar e ter o teu ganho de eficiência ali. Sim. Show de bola. E se tu curtiu esse podcast até aqui, lembra de deixar o teu like aqui embaixo, se inscrever aqui no nosso canal, deixar também um comentário, de repente, se ficou alguma dúvida no podcast ou se tem alguma sugestão de assunto pra gente trazer. Caso tu queira também entrar em contato com a SR para usar aí o teu código para liberar um processo de assessment na tua empresa, a gente vai ter o maior prazer em te atender. Link aqui embaixo na descrição, ou então lê o QR Code aqui. E se quiser encontrar o Ariel e a SR nas redes sociais aí, falar com vocês, como é que faz, Ariel? @Ariel Dornelles, no LinkedIn Ariel Dornelles, para falar com a SR, srconsulting.io, nosso site, @srconsulting.io no Instagram e LinkedIn SR Consulting. Show de bola. Também lembrando de favoritar no teu streaming, favorito caso esteja escutando aí no Spotify ou no Deezer também, ou algum outro streaming, lembra de favoritar nosso podcast aí. E agora no Spotify tem uma avaliação, né? Não me lembro se não tem 5 estrelas ali. Tem as estrelinhas. Isso aí, lembra de deixar uma estrelinha boa pra nós aí. Uma não, 5. 5. Fechou então, um abração e até o próximo episódio. Valeu.